Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos meus, pode tomar os vossos assentos, aleluia. Abrindo a Bíblia Sagrada, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos de número 4. Como hoje é o dia dos pais, hoje a pregação ela é pertinente para essa temática, então hoje eu quero pregar hoje em honra aos pais. Ao mesmo tempo que a gente os elogia, nós também o corrigimos, né? Então eu creio que vai ser uma manhã muito poderosa. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos de número 4. Aleluia. Quantos encontraram, digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Obreiros que estiverem lá para trás, pedem para todos adentrarem para a igreja. Amém. Vamos sentar, ouvir a exposição da palavra do Senhor. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Eu vou contar até 3 e todos vocês estarão lendo. 1, 2, 3. Curve sua cabeça, eu quero orar. Senhor Deus, nesta manhã poderosa, mensagem essa que o Senhor trocou, Pai, colocando no meu coração, porque eu estava já com matemática. Eu ia, Senhor, debruçar sobre uma temática interessante sobre a igreja, no que consiste ser igreja. E isso eu já estava com essa proposição no meu coração, ia desenvolver o sermão, construí-lo. Mas eu entendi que temas como esse, dias como esse, com tanta escassez, Senhor, da figura paterna, nós precisamos, ó Senhor da glória, homenagear alguns ainda guerreiros, ó Senhor, diante de um mundo tão difícil. E o Senhor colocou no meu coração, me deu essa proposição da qual quero poder falar, e me deu também a divisão, ó Pai amado, dessa proposição. E eu tenho certeza que cada uma delas foi o Teu Espírito, Senhor Deus, que colocou no meu coração. O Senhor sabe que eu tenho desenvolvido, Senhor Deus, uma tática para dormir. E eu sempre, quando durmo, ó Pai, eu penso numa ministração da Bíblia e fico pensando na Bíblia algum tópico, alguma divisão, e aí eu acabo dormindo. Então eu sempre deito pensando na Tua palavra. E o Senhor, inúmeras vezes, falando comigo, me dando caminhos, eu tenho certeza que o Teu Espírito que habita em mim me guiou e vai iluminar a gente nesta manhã. Pai, para aqueles que nos assistem pelas redes sociais, onde essa mensagem vai alcançar, que seja bênção, que possa transformar lares, famílias, pedido feito, oração realizada, em o nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Quem pode aplaudi-lo nessa manhã, para a glória de Deus? Deus seja louvado. Irmãos, hoje nessa manhã eu quero trabalhar a matemática. Diga comigo, os desafios da paternidade. De novo, os desafios da paternidade. Então, antes de começar a pregar, eu queria que só quem é pai, coloque-se de pé, quem é pai? Glória a Deus. Pode se assentar, por favor, em nome de Jesus. Obrigado. Pessoal, quando a gente pensa na pessoa e na figura do pai, né, existem desafios. Eu quero, dentro dessa introdução, destacar alguns pontos. Dentre eles, na sociedade antiga, patriarcal, que figura do pai, ela é dotada com 2 características específicas. Quantas características? 2. E isso, na antiguidade, a figura paterna, na sociedade patriarcal, onde o homem é o cabeça, onde o homem é o líder da comunidade, a figura do pai é dotada com 2 características. A primeira dela, de um lado, o pai rege como chefe do lar e como pessoa a quem se deve respeito, tendo autoridade absoluta sobre a família. Então, a primeira característica na antiguidade do pai é esse chefe do lar, essa figura com respeito, de respeito e, diga comigo, autoridade
absoluta. Então, pai, diga comigo assim: eu sou a autoridade absoluta dentro da minha casa. Essa é a figura da antiguidade. Do outro lado, tem a responsabilidade de guardar, sustentar, ajudar os demais membros. Então, pelo fato de ele ser essa figura paterna de autoridade e exercer essa autoridade sobre os demais membros de maneira absoluta, então logo ele também vai arcar com essa responsabilidade. Diga comigo: todo privilégio é acompanhado de responsabilidade. Então você quer ser a autoridade? Você não é o macho alfa, você não é o chefe, você não quer que te chame de meu senhor, então você também vai guardar, você também vai sustentar todos os demais membros da família. Quando nós olhamos para a Bíblia, existem duas palavras no dicionário internacional do Novo Testamento, de teologia, duas palavras para pai na Bíblia. A primeira é a palavra Abba. Essa expressão é uma expressão infantil para aquela criança que está falando as primeiras palavras. Como ele fala? Por que mamãe? Hoje é dia dos pais, mamãe de lado. Hoje a honra é para os homens. Brincadeira, tem a expressão também para mamãe que eu não vou lembrar agora no grego. Mas é a palavra Abba. A palavra Abba é papai. É uma expressão de carinho. E são poucas vezes, se não me falha a memória, segundo o dicionário, são 3 vezes que essa expressão aparece no Novo Testamento. Então é uma palavra de carinho, uma palavra infantil para aquelas primeiras palavras que serão liberadas da criança, quando está aprendendo a falar. E quando fala, quem chorou quando ouviu aquela primeira palavra? Papai, mamãe, falou papai. Ah, meu Deus do céu. Irmão, além dessa palavra, a gente também tem uma palavra para pater. Diga comigo, pater, que é a palavra pai, a mais comum na Bíblia. Daí originaliza a paternidade, a figura paterna, ou para a mãe materna. Hoje nós estamos falando sobre desafios da paternidade, que é a figura do pai. Dos homens que aqui estão, que são pais, quem não foi criado com o seu pai, tendo a figura paterna dentro de sua casa? Não vamos de forma geral, não só os homens, mas de uma forma geral, quem não foi criado com a figura do pai dentro de sua casa, levante sua mão. A gente tem aqui no mínimo aqui uns de 10 a 15% aqui da igreja, 20% aqui, que não teve a figura do pai presente, né? E isso é muito ruim, tem algumas consequências. Então, quando a gente pensa em formar uma família, é necessário fazer alguns cálculos. Registrado em Lucas capítulo 14, que não se constrói uma torre antes de sentar, fazer o cálculo para ver se você consegue terminar. Porque às vezes você começa e não termina, alguém vai zombar de você. Então, quando você pensa em compor, formar uma família, existem responsabilidades altas e inúmeros desafios. Eu digo que casamento não é para criança, casamento não é para menino, casamento é para homem e casamento é para mulher. Casamento é coisa séria, irmão. E aí quando esse casal está literalmente aí no início do seu namoro, às vezes sem planejamento, já engravida, irmão, no primeiro ano de casamento. Quem engravidou no primeiro ano de casamento aqui? Meu Deus, os machos eram alfa mesmo, né? Terra fértil, jogador caro, né, irmão? Joga descalço, primeiro. Aí engravidou, dependendo da sua família e da sua estrutura, louvado seja o nome do Senhor. Mas, para aquele que casou agora, já está estruturado financeiramente? Sim ou não? Não, irmão. Então existem desafios. E quando pensa em filhos, aí os desafios aumentam em um mundo em que cada dia é mais secularizado. E sem a crença em um Deus que define padrões morais. Então, irmão, hoje, na minha visão, é desafiador você ser um pai. Hoje é desafiador você, porque o que é ser pai, irmão? Lembra aquela frase muito popular, meu tecladista, que pai não é o que faz, pai é o quê? É o que cria. Quando nós estudamos aí sobre a pessoa do enteado, escrevemos aí um material, algumas páginas para o SOS, quantas
Todos os enteados que existem vieram de traumas. Não existe nenhum enteado que veio de algo normal. Não existe. Todo mundo que é um enteado veio de um trauma. Ou da morte dos pais, ou da briga que tinha constante dentro de um relacionamento, se divorciou, ou que a mãe, na época do mundo, sem pensar, foi para uma balada, teve uma relação sexual, não sabe nem quem é o pai, e aí tem aquela criança que agora ela vai casar com outro, e vai para essa casa, outra família. Então, todo enteado vem de um trauma. E aí, irmão, quando você pensa em ter filhos, você fala, meu Deus, tem gente que fala que não quer mais. E as pesquisas provam isso. A família, ela diminuiu. Hoje, a maioria das pessoas, no máximo aí que vai ter, é 1 a 2 filhos, no máximo. Aí quando você vai para a família do Alan, 18 irmãos. É 18, Alan? O papai está aí? O pai do Alan está aí? Bate palma para Jesus, irmão. O pai dele, aquele ali é camisa 10, irmão. Jogador caro esse aí, hein? Se não é 10, é 11, irmão. Ele deu uma risadinha, ele ouviu, ele está ouvindo. Esse aí tem história para contar, hein, meu? Glória a Deus, que alegria poder tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Mas hoje ninguém quer ter mais filho, irmão. Eu tive 2, queria ter uma menininha. Imagine a filha do pastor Renato. Eu ia colocar o nome dela de Evódia. Aí a senhora não queria, eu falei, então vou colocar. Aí o Marilson falou, coloca de Mica. Põe Mica, e aí Mica, lembra? Mas a Sueli falou, passa a faca. E eu passei a faca, hoje eu sou vasectomizado. Já vai fazer 8 anos. Graças a Deus. É por isso que você não pode aparecer grávida, meu amor. Não tem possibilidade. Mas as famílias, ela diminui. As famílias diminuíram. Ninguém quer ter mais, irmãos. Ninguém mais pensa mais. Aí, hoje, alguns que têm um filho, eu acho que nem com um filho pode fazer, eu acho que vasectomia, né? Eu acho que pode, já com filho, já? Gente, sem filho já pode fazer? Vocês estão pesquisando para saber essas informações, né? Vocês estão vendo como que vocês mudam aí, tá bom. Quando a gente pensa, alguém sabe me dizer quando surgiu o Dia dos Pais no Brasil? Segundo a pesquisa, o ChatGPT, eu falei, ChatGPT, quando que surgiu e por qual motivo? Lógico, eu vou ficar lendo um livro de história de Mauro, não sei de quem. Eu falei, Sati, me ajuda aqui, pesquisinha rápida. Seu Renato, se precisar, eu estou por aqui. Eu adoro o ChatGPT, irmão. Mas as minhas pregações, não é o ChatGPT que dá, não, é o Espírito Santo de Deus, tá? Nesse aspecto eu sou muito, e Deus é testemunho do que eu falo aqui. Agora, para dar uma aprimorada na pregação, algum dado informativo, ela me ajuda, tá? É um método de pesquisa que me ajuda. O Dia dos Pais foi comemorado pela primeira vez em dia 16 de agosto de 1953. 72 anos, é isso? Acho que é 72, você que é bom de matemática. Em 1953, criado por um homem chamado Silvio Bering, que na época era diretor do jornal O Globo, olha que legal, e da rádio Globo no Rio de Janeiro. A ideia surgiu para homenagear os pais e também para movimentar o comércio em um período do ano com vendas mais fracas. Ou seja, como hoje é Dia dos Pais, nós ganharemos presentes. Hoje a minha esposa fez um café da manhã para mim, ela e o Nicolas lá. Eu não sei se Samuel estava envolvido, Samuel? Tava não, hein? Mas você vai me dar um presente, não vai, meu amor? Seu amor para mim já serve. Fez um café para mim. Tinha Danone no meu café, pão de queijo. Tinha língua de sogra. Tinha croissant. Quem comeu croissant hoje? E tinha 3 pão francês. Um para mim, um para a Sueli e um para o Nicolas. A dieta, né? Irmãos, a escolha do dia 16 de agosto, segundo a pesquisa, ela foi estratégica, pois ela coincidia com o dia do pai da Virgem Maria. Alguém sabe quem é o pai da Virgem Maria? Quem sabe? Cadê os católicos aí? São Joaquim. E considerado pela Igreja Católica como o patriarca da família. Então essa ligação religiosa ajudava a dar peso à novidade, enquanto o apelo comercial visava estimular presentes e confraternizações. Com o tempo, a data foi fixada no 2º domingo de agosto, que é hoje, alinhando-se ao formato do Dia das Mães, comemorando no 2º dia de maio.
E hoje nós aqui, diante dessa plateia maravilhosa, uma salva de palmas para essa plateia maravilhosa aqui. Certo que você não veio aqui apenas ouvir, você veio prestar, né? Vocês também estão prestando culto. Hoje eu quero trabalhar desafios que a figura paterna enfrenta. Diga comigo, desafios que a figura paterna enfrenta. Dentro dessa proposição, a gente sempre faz aquela pergunta que nós ensinamos em homilética, né? Quais seriam esses desafios que a figura paterna enfrenta? Quando a gente analisa essa temática, a gente observa que alguns desafios que abarcam essa função ou tarefa. Então hoje eu quero trabalhar alguns desafios que essa figura paterna enfrenta. Eu não sei você, mas para mim ser pai é muito difícil. É muito difícil ser pai. Aí alguns pensam assim, olha pastor, eu não estou muito bem no relacionamento, então eu estou pensando em ter um filho. Porque vindo o filho vai melhorar. Não vai. Porque se 2 adultos não resolvem, criança não vai resolver. Então, o primeiro desafio que a figura paterna enfrenta, diga comigo, ser o exemplo daquilo que quer transmitir. Então, diga comigo, ser o exemplo daquilo que se quer transmitir. Esse é o primeiro desafio, porque seria muito fácil eu chegar para o meu filho e falar assim, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu... Então eu posso fumar, eu posso beber, eu posso ouvir a rocha, eu posso ir para tudo que é lugar, eu posso viver uma vida, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso orar, não preciso ler a Bíblia, mas você tem que ser crente. Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, Aí como que não existe isso? Lendo o livro, né? Passando a tocha da fé para o filho. Como que você passa essa tocha da fé para o filho? Ele fala que um pai que numa mão oferece os ensinamentos para o filho. Um pai que dá ensinamentos para o filho, mas apresenta um mau testemunho. Em uma mão ele está dando comida e na outra ele está dando veneno. Então isso é interessante porque a gente quer necessariamente exigir algo dos nossos filhos, quando na verdade nós não somos. E nesse livro ele conta-nos uma história muito interessante, que eu acho que ilustra muito bem o que eu quero falar aqui nessa temática, de que teve isso aqui é uma história para você entender. Dizem que houve uma disputa, um torneio dentro do rio com os peixes. E eles tinham que chegar num determinado lugar, aqueles peixes. E eles seriam vitoriosos, os pais estavam tudo analisando. E tinha alguns peixes, teve um grupo de peixes que não conseguiu chegar lá, porque eles nadavam de forma inclinada, né? E eles não conseguiram chegar nesse determinado lugar. Não chegaram como o primeiro, alguns chegaram e foram ali parabenizados. E quando eles voltaram para sua casa, eles com medo do que seus pais diziam, e de fato o pai deu um sermão para eles. E aí foram falar com os outros pais, aí líderes do torneio falaram assim, faz o seguinte, agora os pais e os filhos vão nadar juntos. Vamos dar mais uma oportunidade. E observaram que os pais nadavam o quê? Inclinado também. E aí, quando voltou, a liderança falou assim, você está exigindo do seu filho, porque está nadando inclinado, mas você também nadou. Então, ou seja, o que o seu filho reproduz é fruto do que ele aprendeu. Então, às vezes a gente está querendo ensinar algo, quando na verdade nós não somos o exemplo daquilo que nós queremos ensinar. Não rola, não cola, não vai dar certo. Então o primeiro desafio que eu vejo é que ser o exemplo daquilo que eu quero transmitir. E foi confirmado hoje pelo Marinho, Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E é interessante porque quando nós vamos fazer uma pesquisa naquela Bíblia Bible Hub, que é uma Bíblia interlinear, onde ela pega o original da palavra, essa palavra ela retrata a palavra instruir, né? O ato de separar algo ou alguém para um propósito pretendido e que honra a Deus. Presta atenção, essa palavra instruir retrata o ato de separar algo. Fazer o quê? Separar algo ou alguém para um propósito pretendido e que honra a Deus. Seja objeto de uma casa, o templo de Jerusalém, ou o coração de uma criança. A palavra reúne ideias de iniciação, consagração e preparação disciplinada. Eu não sei se você é um leitor assíduo da Bíblia,
Deuteronômio capítulo 20, verso 5 diz que quando alguém fosse para a guerra e ele não consagrou, ele começou a edificar uma casa e não a consagrou, ele deveria voltar para a sua casa, primeiro consagrar a sua casa, porque no meio da guerra ele poderia morrer e outro iria consagrá-lo. Então o que o Moisés está dizendo? Não pode defender a nação antes de você consagrar primeiro a sua casa. Então tem muita gente querendo ir para a guerra, tem muita gente querendo lutar, mas não conseguiu ainda consagrar, edificar e instruir a sua própria casa. Olhando ainda esse próprio verbo, ele sugere uma coisa interessante: iniciar um jovem um caminho definido, como colocar uma pedra na direção certa na fundação de um muro. Sabe os nossos irmãos aqui que é da alvenaria, os irmãos que trabalham, mestre de obra, sabe quando você está virando aquele muro? Sabe aquele tijolinho, você falou, mas esse tijolinho dá certinho aqui, e eu encaixar ele, né? Esse verbo sugere isso, em um caminho definido, colocar uma pedra na direção certa na fundação de um muro. E o interessante é que esse texto, coloca para mim, se tiver aí, põe para mim por favor, o texto de 22:6, instrui a criança o caminho ou no caminho? Deixa ela colocar o texto para a gente enquanto eu bebo água aí. Instrui o menino aonde? Instrui o caminho. Quando eu falo assim, olha para o pastor, instrui o caminho. Eu não preciso estar no caminho. O caminho é aquele. Você deve fazer isso aqui. Aqui é o caminho, aqui é o padrão. Instruir no caminho, na proposição, é locativo. Diga comigo, locativo. E o que é? E quando você estuda e você procura a palavra, é estar ao lado. Quando eu falo instrui o caminho, você está no caminho com ele, filho. Eu estou te ensinando a ser crente, mas eu sou crente. Eu estou te ensinando a não falar palavrão, mas o pai não fala. Eu estou te ensinando a não ouvir música mundana, mas o pai não ouve. Eu estou te ensinando a ser um homem, mas eu sou homem, meu filho. Então como que esse para mim é o maior desafio. Porque aquilo que eu quero pedir, aquilo que eu quero exigir do Samuel, ele tem que olhar para mim. Ele tem que vir na figura do pai. O meu pai é o cara, eu falei para ele ontem. Jogou um futebol, né, filhão? Foi bater uma bola, 2 futebol e tal, chegou. Estou cansado. Eu falei, fica tranquilo, filhão. Tem um negócio para descansar você. Eu preciso que você lava todo o quintal, começando de lá de dentro, esfregando tudo. Ele fez o trabalho. Mas eu falei assim, um dia Deus vai me levar. Eu sei que um dia Deus vai me levar. Você não vai ter eu para o resto da vida, mas Ele vai lembrar. Aquele negão, o Natucinho era bênção, Natucinho, mano. Eu tinha um pai, mano, que não dava boi para mim. Ele era chato, né? Não, filhão? Mas você vai dar valor um dia. Meu pai me formou para a vida. Ele foi o exemplo, ele não só falava não, meu amado. Então para mim um dos maiores desafios não é só mostrar o caminho. É eu estar no caminho e falar, filho, segue o meu exemplo. Olha para mim. Não fica olhando porque é importante. Eu preguei isso quarta-feira. Quando você tem a pessoa de Josias, o pai dele, Amon, que foi morto, não fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Ele poderia falar assim, eu vou pecar que meu pai pecou, eu vou desviar que meu pai desviou, eu vou levantar um culto de idolatria aqui porque o meu pai o fez. Mas ele falou assim, meu pai não serve para mim de exemplo, mas tem uma figura de um pai que é um exemplo para mim, é Davi, e eu vou seguir os caminhos de Davi, meu pai. Ei, cadê os pais que vão se levantar a partir de hoje como exemplo da sua casa? Se você não foi, hoje você tem que se levantar nessa manhã e falar, a partir de hoje o chefe dessa casa é eu vou assumir o controle dessa família. Às vezes a gente olha comportamento nos filhos. Você olha para a vida de Isaac. Isaac, no momento da crise, no momento da fome, ele falou, vou descer para o Egito. Por que ele vai descer para o Egito? Porque o pai dele também quis descer para o Egito e desceu para o Egito. Então a gente acaba reproduzindo comportamentos do nosso pai. Por isso que eu preciso, não estou falando que eu sou perfeito não, irmão. Fica em casa lá uma semana é pouco, fica um dia. Você vê o Nicolas chegando aqui. Você vai falar, pastor, Deus é na sua vida. Sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Diga comigo, segundo desafio, muito fraco, segundo desafio,
que a figura paterna enfrenta? Educá-los nos princípios bíblicos. A primeira coisa que eu trabalhei dentro da figura paterna é ser exemplo do que eu quero transmitir. Por isso que é a expressão em hebraico, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Essas palavras que hoje eu te ordeno, estarás aonde? Primeiro no teu coração, e vocês intima aos seus filhos. Mas tem muita gente querendo intimar, mas não está no coração. Aí você, irmão, é ilógico você exigir espiritualidade se você não é. É ilógico você exigir leitura da Bíblia, você não lê. Você tem que ir para a igreja, você não vem. Você tem que ser fiel à igreja, você não é. A fatura vai chegar. A maior responsabilidade não é minha, não é dos pastores dessa igreja. A casa é sua, foi você que fez o filho. Quem fica mais com os seus filhos? O pai está transferindo a responsabilidade, está jogando na escola. O pai está jogando a responsabilidade na liderança da igreja, mas na casa dele não instrui, na casa dele não chama para conversa, não vê a vida do filho. Não funciona, pai, não funciona. Então o segundo desafio que eu acho que a figura paterna enfrenta é educá-los nos princípios bíblicos, que é o 6,4 de Efésios. E vós pais não provoqueis a ira aos vossos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Eu posso um domingo desse falar sobre como provocar os filhos. Como que nós provocamos nossos filhos? A gente pode aqui mostrar, porque isso atrapalha também. Nós somos falhos também. Paulo aconselha o jovem pastor a ensinar os pais que a criação deve ser exercida nos princípios bíblicos. Expressão criar tem a ideia de criar até a maturidade. Diga comigo, criar até a maturidade. Olha para mim aqui. Com quanto tempo a criança terá a liberdade? Na visão de vocês, um filho. Quando casar? Eu vou perguntar para os irmãos. Quando vocês acham que a criança já se torna uma pessoa necessariamente livre? Quando sai de casa? Mas uma área que ele já fica mais independente, já não depende tanto dos pais. Qual a idade? Me ajuda aí, pais. 18 anos? Todo mundo fecha no 18? Tem gente que não fecha. Quem só fecha quando casar? Aqui levante a mão, só quando casar. Quando foi embora de casa. Quer casar, foi embora de casa. Porque casou, ficou na casa, não. Não foi legal, não. Então tá, sabe qual é o problema? O pai do 1 aos 18 não fez nada. Aí chega no 18, não, agora eu vou instruir. Irmão, para com essa conversa. Já era. Já era. Entendeu? E ensinar no quê? Ensinar no quê? Segundo desafio, ensinar nos princípios bíblicos. E criar, a palavra criar é criar, da ideia de criar até a maturidade. É todo dia instrução. É todo dia aqui, chamando, corrigindo, fazendo, instruindo na palavra de Deus. Como criar filhos sólidos em uma sociedade líquida? Inúmeros ataques nossos filhos recebem de todas as frentes. Hoje eu mandei para os pais hoje, Mandei para os pais hoje, de um homem chamado Feca, que fez uma denúncia sobre a adultização. Irmão, um reality show dentro de um sítio com jovens de 14 anos fazendo sexo, irmão. E os pais levando os filhos lá. Quando você assiste o vídeo, você vê uma mãe ganhando dinheiro, apresentando uma menina de 14 anos, conteúdo adulto. Mostrando partes do corpo, irmão, só pedófilo. Só pedófilo. Irmão, está cada dia mais difícil ser pai, irmão. Eu não sei você, mas eu não posso perder o meu. A gente tem que ficar em cima, irmão. Eu contratei 2 investigadores. Segundo o livro, Como Passar ao Filho a Tocha da Fé, dizem que 75% dos que estão na faculdade mentem. 50% dos alunos dizem que mente para os pais. Fala, pai, eu preciso comprar livro. E ele triplica o dobro. Triplica o número do valor. E o pai acaba dando quando na verdade não é. Ele é mentiroso. Mas o pai vê o filho contando uma mentira
fala nada. Quem já não postou uma fotinha do filho dançando funk? Pequenininho, um aninho ali, ó. Aí lá, tu, tchac, tchac, tchac. Olha que bonitinho, tu, tchac, tchac, tu. E o Satanás, vem. Você dá risada, é a realidade, meu amado irmão. Aí amanhã fica chorando, minha filha não sei o que, minha filha engravidou, meu filho não sei o que, meu filho desviou, a culpa é de quem? Não, a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é sua, que não me ensinou os princípios da palavra de Deus. Não tem outro caminho, irmão. Você pode levar para o Hop Hari, você pode levar para o Play Center, nem existe mais, mas parece que vai surgir de novo. Você pode levar para Parque Aquático, pode ir para Maragogi, você pode ir para Inglaterra, para Paris, leva para San Andreas na Colômbia, vai para os Estados Unidos, vai para Disney, isso não purifica coração. Mas já dizia Esdras em Salmo 119, versos 9, como purificará? Como purificará o jovem o seu coração? Observando conforme a sua palavra. Ainda isso aqui é alimento para nossa família. É isso aqui. Na minha visão, o terceiro desafio que a figura paterna enfrenta, diga comigo, estabelecer boas disciplinas. Crianças indisciplinadas, irmãos, chega a bater na cara do pai, desobedientes. Criança é criança, sim ou não? Tem criança, você não pode, a partir de olhar um perfil de uma pessoa que é mais tranquila, pacata, introvertida, antissocial. Tem criança que é antissocial. Chega e não quer falar com ninguém. Oi, ela. Aqui, ó. Chega no cu e fala, senta aqui, fica de boa. Essa é uma criança antissocial, temperamento no mínimo, introvertido ou melancólico ou fleumático. Pega o sanguíneo que está no culto assim, fica assim, ó. Olha para mim, ele olha e daqui a pouco ele já está aqui. E não para. Isso é diferente, sim ou não, amado irmão? Todo mundo sabe disso. Cada um tem uma forma, tem uma maneira. Mas a gente precisa instruir. Aí alguém fala, mas e o seu pastor? Eu sei que ele é o líder da bagunça, que ele é o líder da gangue. Todo mundo segue porque ele é colérico, ele gosta de comandar. Se ele não comandar a bagunça, ele não consegue. É ele, o Luiz, Lelê. Lelê, ela é uma antissocial, mas ela é líder também, tá? Tem alguns mais, né? O filho do Vitor, que já tem a marca, que ele entrou para o grupo. Tem a marca já. Tem alguns mais aqui, né, irmãos? Tem os mais fofinhos, cada um tem, né? O filho do Anderson, né, inclusive. Irmãos, mas como a gente estabelece boas disciplinas? Eu não sei, irmão, o Nicolas quebrou a televisão essa semana. Estava conversando com a Suélia, conversa séria lá nós dois, um bate-papo, que nós aprendemos nisso, que quando a gente conversa conversas sérias, a gente resolve problemas. E quem tem medo de conversar conversas sérias, verá as lutas porque não conversou as conversas sérias. Ele chegou chorando, eu falei, o Samuel deve ter arrebentado ele. Pai, você vai me bater. Eu falei, mano, o que ele fez? Ele riscou o carro. Ele quebrou a televisão de 60 polegadas que está na sala, eu paguei. Vai fazer 2 meses, ô pai. Eu quebrei a televisão. Que televisão você quebrou? A televisão do quarto, ela bugou e eu dei um murro nela. Onde televisão buga, irmão? E ele já quebrou uma quando eu morava lá no sítio das Madres. Ele jogou o Hulk. Eu falei, por que você jogou o Hulk? Porque eu quis. Ele era pequeno, 3 a 4 anos. Ele fez de novo. Na hora, eu falei, a Sueli faz. Você acha que bater vai resolver? Ele não apanhou, você acredita, irmão? O Samuel queria que eu batesse, né, filho? Aí eu falei assim, vou fazer o seguinte. 1 mês sem celular. É pouco, pastor. 1 mês sem videogame. E você ganha 50 reais da sua avó todo mês, não ganha, filho? Ganha, pai. Você vai pagar a televisão. E eu vi, vai dar 30 parcelas para pagar. Vai dar 2 anos e pouco. Você acha que eu estou sendo ruim? Estou ensinando ele, meu irmão. Estou ensinando ele a ser homem. Aí ele está tentando lá convencer o pai. Então tira só o videogame, me devolve o celular. Eu falei, não. Falei, vai ajudar o Samuel a lavar. Não ajudou 100%. Falei, vou aumentar mais 10 dias. Pai,
Ô mãe, vai investir, mãe. Já tem 30, mãe. Estabelecer boas disciplinas. E quem está falando? Um indisciplinado. Que eu melhorei, né? Nós melhoramos. Você também é indisciplinado em algumas áreas. Eu e você. Sabe o que a gente quer exigir dos nossos filhos? Às vezes, não, as crianças não querem dormir. Ô psicólogo. Eu falo, que hora você dorme com o Renato? Você exige que seus filhos fiquem em silêncio, mas você faz barulho. Você exige comportamento do seu filho, mas, pai, e como estabelecer boas disciplinas? Provérbios 13, 24. Projeta para nós, Midianita. O que retém a sua vara aborrece ao filho, mas o que o ama ao seu tempo o castiga. O texto prova, diga comigo, quem ama, corrige. E quem não corrige, não ama. Às vezes faltou uma cintada. Faltou pegar a vara, irmão, e deixar as marquinhas na perna. Toma aí, toma. Já. Você que... Quem já apanhou assim? Quem já apanhou assim? Ô glória, tá aí ó, um grande homem, uma grande mulher. Você morreu. Não pode bater que não a polícia. Tem filho que se você me bater eu chamo a polícia. Mas até a polícia chegar aqui, você... Tá filmando? Deixa filmar. Estou na Bíblia. Estou na palavra, irmão. A Bíblia manda pegar e castigar a criança com a vara. Não é com a Maria Teresa lá, a missionária Maria Teresa, o ferro, né? Jogar o sapato. Não é isso, tá? Dos grandes desafios da atualidade é estabelecer regras disciplinares aos nossos filhos. Foi na escola do meu filho, eu não sei se você sabe, foi proibido o uso de telefones celulares dentro das escolas. É lei, mas pai está mandando um filho com o celular para dentro da escola. Não pode, é lei. Hoje eu já cheguei lá, estava lá lei, não sei qual o tamanho da lei lá. Atrapalhou as nossas crianças, irmão, a se desenvolver. Sim ou não? As crianças já é o dia todo na tela. Não faz nada, irmão. Aí tem, meninas, adolescentes que não, eu vou falar, não estou nem aí, vou falar. Não lava uma calcinha, não sabe lavar roupa, não sabe lavar sabe aquele copo com cheiro de ovo que não sabe lavar um copo? Meu Deus, não passa um pano cheio de gordura. Não tem tempo, irmão, não sabe fazer nada, mas tá pensando em namoro, tá pensando não sei o quê, tá pensando em iPhone nada. Você vai aprender a ser mulher primeiro. Irmão, eu estou pegando pesado aqui hoje. Projeta para mim 12:6 de Hebreus. Eu vou mostrar para você as verdades que tem por trás da palavra disciplina. Nós temos que colocar, irmão. Pastor, eu coloco os meus filhos. Samuel está com 15 anos. Cada dia está se tornando um menino mais responsável. Tenho moldado ele. Mas 2 dias na semana ele não mexe com o celular. Ele tem 15 anos. Quarta e sexta não tem celular. Entrega na terça-noite e na quinta-noite. Não coloca a mão no celular. Dei um livro para ele. Livro ensinando sobre pornografia. Porque eu sei que onde ele anda, por onde ele passa, ele vai ser atacado. E eu já estou prevenindo ele. Estou levando ele para o ensino. Estou em cima do Nicolas 2 vezes na semana. Agora o Nicolas está 1 mês sem. Aí isso é nomofobia, que é aquela fobia do celular, quando você não está sem o celular. Sabe quando a bateria vai acabar, você fica com aquela sensação, meu Deus, eu estou desesperado, só tem 2%. Hebreus 12:6, presta atenção, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por... Então diga comigo, disciplina é sinal de amor. Pastor, eu não tenho disciplina no meu filho. Então você não ama ele. Vai se tornar um delinquente. Vai se tornar um prepotente. Vai se tornar um arrogante. Vai se tornar um banana. Qualquer dia desse vai bater na sua cara. Se não respeita pai, não vai respeitar professor. Não respeita pastor. Não respeita tio. Mas a partir de hoje nós vamos assumir. Quem manda na nossa casa é nós, irmão. Nós temos que assumir essa paternidade. É o desafio que eu acho. Então disciplina é sinal de amor. Segundo, verso 6 ainda, disciplina é para filhos. Você é filho? Quando você não disciplina, versos de número 8, coloca para nós versos 8.
É porque é bastardo, ó. Mas se estáis sem disciplina, do qual todos sois feitos, sois então o quê? Você sabe o que é um bastardo? Um filho fora do casamento. Diga comigo, um filho ilegítimo. Seria um filho ilegítimo, como você é casado e você trai a sua esposa e faz um filho fora da onde? Ele não é um filho do seu relacionamento legítimo. Então, ele é um filho ilegítimo. Ou seja, uma relação ilegítima ou não reconhecida. Então, quando você não disciplina o seu filho, você está falando, eu não te reconheço como filho. Isso é ilegítimo para mim. Mas o verdadeiro pai corrige. E o que a disciplina faz? Faz o seu filho te reverenciar. Meu pai é minha mãe. Versos 9. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem. E nós os... Olha que legal. E nós o... Meu pai é embaçado. Meu pai olhava para mim. Lucilene nunca apanhou. Agora eu e Andréia. Mas Andréia também deu um trabalho, irmão. Mãe, eu vou fazer trabalho na escola. Foi para a praia. Estava na casa da amiga fazendo bolo, queimou a perna aqui. Olha onde ela queimou a perna fazendo bolo. Andando de moto, irmão, escapamento da moto. E aí, o namorado dela me subornava, falava, anda de mobilete. Eu falei, então tá bom, então não conto pro meu pai, dá mobilete aí, põe gasolina. Né? Pode ficar com ela. Sabedoria, né? Eu sempre fui empreendedor desde pequeno, pastorzão. Olha, quando você disciplina, você reverencia, faz o seu filho te reverenciar. A disciplina é para o próprio bem dele. Diga comigo, disciplina é para o próprio bem do meu filho. Versos 10, coloca lá. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este para o nosso, para sermos o quê? Participantes da santidade de Deus. E por último, a disciplina, quando você vai dar disciplina, ninguém gosta de ser disciplinado. Fica triste, não fica? Criança fica triste. Aí o pai, eu vou tirar. Não. Coloca o verso de número 11. Olha como que é a disciplina. Ó, na verdade, toda correção ao presente não parece ser do quê? Senão do quê? Ei, vai corrigir um filho rebelde para você ver. Oxê, às vezes ele estufa o peito. E aí, pai? O Smigo falou, vai filho, vai. Quebra ele. Os meninão cresceram, irmão. Quem estufou o peito para nós? Macho alfa desse. Olha a envergadura do negão aqui, ó. É louco. Falei, não faz não, filhão. Não levanta não. Eu já falei para ele, você tá com 15, hein? Apanhar com 15 é feio. Apanhar com 15 é feio. E você não é na cinta não, você vai ser na porrada. Você já aguenta a pancada já. Vai saber se recorta esse livro. Deixa recortar, mas eu estou salvando minha casa. Nunca foi polícia na minha casa. Então quando você vai disciplinar princípios bíblicos para criar filho, que livro que você tem que ler? Colocar a rédea dentro da sua casa, não todas, mas tem casa que virou bagunça. No início, tristeza, e depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Quais regras nós temos estabelecido em nossa casa? É desafiador estabelecer disciplina aos nossos filhos. Quem são os amigos que andam com ele? Com quem ele sai? Pai, vai ter uma festa lá, posso ir? No sítio da escola? O que vai ter lá? Entra na minha casa, entra na minha... É isso que vai ter lá? Bate, joga de ladinho. É só isso aí, meu filho, que vai ter lá. E as menininhas, olha o menino desse, irmão, 15 anos de idade. Lindão você, filhão, puxou o pai, né? Eu voei, estou chegando aos 40, depois eu vou começar. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tem que disciplinar, não vai.
Qual o horário que seu filho está dormindo? Filhos que ficam até de madrugada na internet. Aí de manhã vai fazer alguma coisa dentro de casa? Acorda que horário? Não tem responsabilidade. Segunda-feira, quem leva o lixo? Samuel. Quarta, Nicolas. Aprendi no livro, princípios bíblicos para criar filhos. Segunda, pai, eu tiro nojo. Samuel, vai, que nojo. Vai com nojo mesmo. Chego lá, Samuel, lava essa louça aqui. Pai, lava a louça. Aí o Nicolas, você seca e guarda. Aí o Nicolas desenvolveu uma tática. Pai, eu vou esperar secar, depois eu guardo. Eu falei, olha, mano, ele é ligeiro, irmão. Ele deixa secar, depois eu guardo. Eu sou meu pai, manda secar agora. Aí fica aquela... Aí fica os dois brigando, irmão. Mas vai, quando chego, louça lavada, só deixa aquela pia suja que faz parte, né? Eles não lavam completamente, corretamente. Mas está aprendendo, estou formando ele. Mas quando ele casar, ele vai saber o que é disciplina. E eu já falei para ele, tomara que você tenha uns filhos igual vocês, pra vocês saberem, vocês vão pagar o preço. Pai, eu posso ficar com meu filho? Aqui não, eu vou viajar. Não, leva seus filhos, pode levar seus filhos. Com os filhos do Nico eu não fico. Eles vão pagar, irmão. Você já viu aquele vídeo de os pais chegando na casa dos filhos? Chegando chutando, tirando tênis, bagunçando, chutando os tapetes. Quando eles tiverem a casa deles, eu vou chegar lá chutando, jogando aqui, pegando o controle, tomando a Coca-Cola, deixando o copo no sofá. Vou bagunçar tudo. Diga comigo, o quarto desafio que a figura paterna enfrenta. Diga comigo, ser o provedor do lar. Projeta para mim, 1 Timóteo 5,8, caminhando para o final já. Vou chegar, liga essa televisão, bugou? Pai! Filho, desculpa. Eu ouvi o Smigo falou, dá um murro. O quarto desafio que a figura paterna enfrenta, diga comigo, ser o provedor do lar. Irmão, que tarefa difícil. Eu queria que todas as mulheres aqui, filhos, aplaudissem os vossos pais, guerreiros, que estão tanto na luta, trabalho difícil, para trazer o alimento para dentro da casa. Os meus não foram criados com bolacha Danone. Não foram, meus filhos não foram, com traquinas. E uma que faz mal essas bolachas recheadas. Mas meus filhos não foram. O Samuel nem gosta muito de Danone, o Samuel não gosta. O Nicolas, eu compro aquela carteirinha de Yakult de 60 unidades. Acho que uns 7 dias, né, Sueli? 7 dias. Filho, só pode 2, tá? Uns ele joga debaixo da cama. Aí você vai dormir, eles vão de noite lá na geladeira aqui, ó. Quem já pegou o filho aqui na geladeira aqui, ó? Você fez, né, Gabriel? Mas escrito está, mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior do que infiel. Responsabilidade, pai, desafio, é você trazer o alimento para dentro da sua casa. Pastor, mas a crise, é a taxa Selic, é o IOF, e o que eu tenho a ver com isso? Não foi você que assumiu, não foi você que quis fazer filho, não foi você que tirou ela da casa do pai dela? Você conhece o Neco? Não é comigo não. Você conhece a mulher do Severino? Se vira! Jeito, meu irmão, faz alguma coisa. Tanta oportunidade de trabalho tem. Não adianta querer chorar, tem oportunidade. Não está dando numa área, procura em outra. Eu conversando com o dono da Sabolan, o Bola, ele falou, Renato, se a empresa cai 30%, eu tenho que trabalhar mais 30% para alcançar aquele nível que caiu. Você está vendo o negócio despencar, você vai ficar o quê? Céus, vida. Aqui nesse texto que nós lemos, Paulo está falando assim, eu estava querendo colocar mulheres para receber da igreja ajuda de custo. Falou que era viúva, e Paulo falou assim, eu vou dar uns requisitos para ser viúva. Vou citar aqui para você, está na Bíblia. Você não leu, mas eu vou mostrar. Primeiro requisito, tem que ser, não pode ser menos de 60 anos para ser inscrita como viúva. Qual a outra? Tem que ser mulher de um só marido. Testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, porque está querendo que alguém, você sabe o que é hospitalidade?
é xenofobia. Xenofobia não. Não é xenofobia. Xenofobia é quando você tem um ódio contra eles. É filoxenia. Filo, amor ao estrangeiro. Xenia é estrangeiro. Filo, amor. Então, daí tem a palavra hospitalidade. Amor ao estrangeiro. Xenofobia é quando você tem um ódio contra o estrangeiro. Corrigindo aqui. Tem muita gente querendo receber amor, mas não dá amor para ninguém. Ninguém me abraça. Ninguém fala comigo na igreja. Você falou com quem? Você dá paz do Senhor para quem? Ninguém dá paz do Senhor, mas você dá para quem? Não exige uma coisa que você não faz. Lavou os pés dos santos, diga comigo, serviu. Socorreu os aflitos. Ninguém me socorre. Você socorreu quem? Você ajudou quem? Quem é você na fila do pão? Na caixinha do leite? Praticou toda boa obra. Isso aqui é alguns dos requisitos que Paulo falou. Se não cumprir isso aqui, não coloca, não sobrecarrega a igreja. Porque o dever de sustentar a família, mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior do que eu, o infiel. Tem momentos, irmão, que é desafiador. Quem já não teve que tomar uma decisão para não deixar faltar nada dentro da casa? Quem já não teve que trabalhar dobrado? Mulheres aí que saíram de um trabalho para o outro, homens que saíram de um trabalho para o outro, vendendo férias, fazendo um monte de coisa, bico, para não deixar faltar nada dentro da casa, irmão. Para mim é um desafio da paternidade. Aí você vai comer filé de frango empanado. De novo filé de frango. Aí você compra o contrafilé. Irmão, quem não gosta de contrafilé? De bife de novo. E a mão doida para levantar. Mas não gosta de lasanha. Aí você compra um tênis, irmão, da Nike. Não gostei desse tênis. Eu quero... Quer roupinha de marca? Vamos pro Brás. 3 por 10. Pega uma branca, uma cinza e uma preta. E cala a boca. Gente, nós ia pro casamento com quichute, amarrado aqui, irmão. Com conga, lecheval. Com as camisetinhas surradas, não era nós, não? Aquelas calças boca de sino, lembra, Anderson? Cabelo back power. Irmão, nós estamos vivendo uma época hoje, irmão. Você encontra a pessoa no livro de Ruth, chamado Elimeleque, com a sua esposa chamada Noemi, com os seus 2 filhos, Malom e Quilion. A Bíblia diz que veio fome em Judá, em Belém de Judá. A palavra Belém, casa de pão, ou seja, a padaria parou de produzir. E quando você vê que a fome bate, irmão, ele falou assim, eu vou peregrinar em outro lugar, que tinha comida lá em Moabe. Ele foi para a terra dos Moabitas. Lá ele morreu, Elimeleque. Seu filho, os 2 filhos também morreram. E Noemi ficou literalmente sozinha, uma viúva. Perdeu seus filhos. Mas ele teve que tomar uma decisão. Às vezes são decisões que você tem que pedir muito direção para Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus. O 5º desafio que a figura paterna enfrenta, diga comigo, projetá-los para a vida. Coloca para mim 127, Salmo 127, versos 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Irmão, quando você pensa em flecha, nós somos o pai, você é o valente. Quem é o valente? O pai. Você está com o arco na mão e quem é a flecha? O filho é a flecha. Não é você que escolhe o alvo? Sim ou não? Quem projeta o filho? Quem é que projeta? Quem é que projeta o filho? É o pai. É o pai que projeta. O pai só tem que tomar cuidado de não querer projetar o filho naquilo que ele se frustrou. Porque ele queria ser jogador de futebol, e não, agora o filho vai ser. Por causa de uma frustração. Está dentro do banheiro, né? Conversa com elas aí. Glória a Deus. Então, quando você vai fazer essa ideia de projetar o filho, tem que tomar muito cuidado. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Eu pergunto, a flecha vai mais longe? Sim ou não? Daquele que está enviando? Então diga comigo, meu filho irá mais longe do que eu. Quem crê que o filho vai mais longe do que eu? Mas se você é ruim, seu filho vai ser mais ruim que você.
Se você é um exemplo maléfico, seu filho vai ser mais maléfico ainda. Porque como flecha, quem está projetando? É você que projeta, você que está enviando o seu filho. Responsabilidade de construir desejos de nossos filhos e prepará-los para a vida são do pai. Somos valentes atirando flechas que irão muito mais longe do que nós. Para onde você está dirigindo seus filhos? Você tem notado o rumo que seu filho está se tornando? Indo, caminhando, você sabe? Você consegue ver? Tem pai que não consegue ter discernimento que o filho está morto e a filha está morta. Está caminhando, está perdido, não tem uma conversa. Meu pai não conversou. Você vai continuar com essa conversinha? Meu pai não falava comigo. Mas fala você com o seu. Gente, eu fui na escola. Se eu vou perguntar aqui, qual é o pai que vai na escola no dia da reunião dos pais? Levante a mão aqui, só os pais que vai. Não, estou falando homem, figura do homem aqui. A maioria são quem que vai? Só tem mulher lá, irmão. Tinha 1, 2, 3 pais. Mas quem vai sempre é a Suelen. Eu acho que eu fui poucas vezes. Para não pecar aqui, foi algumas vezes. Aí a gente fala, o pai está deixando tudo na responsabilidade de quem? Da mãe. É diferente quando o pai não vai, porque o pai está no trabalho e a mãe está em casa. Aí, diferente. Estou falando do pai que tem disponibilidade e não vai. Para onde você está projetando seu filho? Eu me lembro. Eu era meio doido, sempre fui doido, irmão. Eu sempre queria ser o líder, né? Aí a gente chegou no final do ano. Olha como meu pai me projetou. Aí a gente foi comprar bombinha ali no Mazola, ali no Pirajussara. Dona Bernadette. Falei, Dona Bernadette, eu quero R$5 de bombinha. Aí ela foi lá pegar o troco. Quando ela pegou o troco, peguei as bombinhas e comecei a colocar no bolso. Falei, filha da mãe, vai logo. Enchi o bolso de bombinha, estava roubando. Meu primo, Júnior, foi e falou pro meu pai. Ô tio, o Renato estava roubando bombinha. Você já viu meu pai? Você viu a mão dele, irmão? Meu pai pegou meu videogame Super Nintendo. Jogou no meio da rua. Não é isso que eu estou te ensinando. Pá. Aquela bombinha saiu cara, irmão. Irmão, graças a Deus, quando eu fui ligar, funcionou. E eu cheguei no quarto, achei que meu pai estava no bar. Falei, mãe, eu cheguei gritando, mãe, o telefone não, o videogame não quebrou. Quem estava na cama? Meu pai. Mas ele não bateu de novo, não. Horário de futebol, irmão, sabe qual era a nossa diversão na época de criança? Bola todo dia, por isso que eu sou bom. Eu te dei uma pedalada lá no campo que os irmãos falaram, mano, o pastorzão tá com 37 e joga demais. Meu sonho sempre foi futebol, bola. 6 horas, quando os meninos já chegavam da escola, aquele futebol dos meninos na rua, irmão, e a gente era assim, ó, solzão quente e nós descalços, cheio de bolha no pé. A gente chutava a guia, o que a gente fazia? Colocava uma sacola, metia um tênis e... Às vezes a sola saía, a gente jogava a bola assim, ó, vai, toca. Aqui. Irmão, jogava demais. Melhor horário, meu pai falou, sobe. Uma raiva, não dá uma raiva quando seu pai manda você subir? Quando está o melhor momento da brincadeira. Mas boa parte daqueles que ficaram até tarde foram presos. Estão nas drogas hoje. E está aqui o pastor Renato, pregando a palavra de Deus, falando sobre os desafios da paternidade. Então quando o seu pai te corrigir, ele sabe o que é melhor para você. Sexto desafio que a figura paterna enfrenta. Essa aqui vai pegar pesado agora. Diga comigo, saber escolher um bom cônjuge ao seu filho. Coloca para mim aí, por favor. Gênesis 24, versos 3. Esse texto, Abraão, já avançado em idade, tem um filho da promessa dele, que é o filho Isaac. Você sabe quem é Isaac? Isaac vai ser o pai de Jacó. Jacó vai dar origem às 12 tribos de Israel.
Não é qualquer pessoa que vai fazer parte da minha família, porque a minha família tem um plano divino, e se você deixar, você vai atrapalhar. Mas disse Abraão para o seu servo Eliezer: olha, faz o seguinte, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, versos 4. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. Abraão estava preocupado em escolher uma mulher de outra linhagem para o seu filho, pediu que procurasse entre sua parentela. Eu vou provar para você que a Bíblia proíbe de o seu filho se envolver com pessoas que não sejam da mesma religião. Tem muito jovem querendo evangelizar. Como ele evangeliza? Eu vou lá no mundo, vou pregar a palavra, vem para a igreja, vem para o culto, mas desviado. Aí você pergunta, como que é estar indo para a igreja? Ah, ele falou que vai para a igreja. Que igreja ele coisa nenhuma? Eles se tornam crentes quando eles querem vocês. Ah, não, é que eu vou os domingos, de vez em quando eu vou. Ah, não, ele é evangélico. Evangélico. Eu vou mostrar para você, Deuteronômio 3, 7, 3 e 4 diz: nem contrairás matrimônio com filhos dessas nações, não dará tua filha a um dos seus filhos, nem tomarás uma das filhas deles para o teu filho, pois elas afastariam teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Então a ira do Senhor se acenderia contra vós e rapidamente vos destruiria. Esse para mim é um grande desafio, não deixar pessoas de outras religiões se envolver com os seus filhos. Eu sei o que eu já ouvi numa sala pastoral. O pai falou não. Hoje ela procurou eu. Nem congregar comigo congrega. Pediu ajuda. Está vivendo um inferno dentro do relacionamento. Quer ir? Você vai permitir, pai? Depois quem vai sofrer? Quem vai sofrer é o pai. Quem vai sofrer é você. Outro texto. 2 Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Irmão, nós não estamos aqui falando mal de religião. Católico casa com católico, espírita casa com espírita, muçulmano casa com muçulmano, e crente casa com crente, cheio do poder de Deus e do Espírito Santo do Senhor. Eu não estou falando mal das outras religiões. Porque quando casar, um vai para a católica, outro vai para a evangélica, outro vai para a mesquita e outro vai para o espiritismo, não funciona. Ah, mas ele é legal. O Satanás parece também que é legal. Ele se transfigura num anjo de luz, mas ele é o diabo. Aí vai ter um jantar de casais, não vem. Culto, não vou. Retiro de família, não quer vir. Aí você fala, não vem, daqui a pouco, vamos comigo ali, vamos no pagode, vamos num barzinho comer uma feijoada. Vamos lá, aí você está lá comendo a feijoada, que é evangélica, ó, na evangélica, no barzinho. Irmãos, Esdras 9:12, agora pois não deis vossas filhas aos seus filhos, não tomeis suas filhas para vossos filhos, jamais procurais a paz ou a prosperidade deles, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e as deixais por herança aos vossos filhos para sempre. Sabe o que aconteceu com Neemias? Eu vou provar para você. O povo de Israel começou a se envolver com o povo da terra, com os samaritanos, começou a misturar a linhagem. Mistura o quê? Miscigenação. Projeta para mim aí 13:25 de Neemias. Sabe o que Neemias fez? Pegou pelo cabelo. Vem cá, filho da mãe, larga essa mulher não é para você não. Ah, pastor, não tá. Vou mostrar. 13:25 de Neemias. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, irmão. 25, por favor. Isso aqui é o líder, hein? Vamos ler, todo mundo, para você ver que está na Bíblia. 1, 2, 3, vai.
amaldiçoou, espancou, arrancou o cabelo. Não pode. Pai, permitiu? Assuma as consequências. Crente namora com quem? Com crente. A pessoa pode ser maravilhosa, não estou falando mal da pessoa em si. Não estou falando mal da pessoa. Mas não é da religião. Pessoal, você conheceu alguém, eu conheci alguém que foi lá, arrancou, salvou e vive muito bem. Diga comigo, 1% de chance de dar certo. Mas eu tenho 99% que não deu. Quer arriscar? Quer ir contra a Bíblia? Teve muita gente que fez isso. Tá certo. Ah, e você, a Sueli? Nós viemos do mundo. Juntos. Eu me batizei primeiro. Depois ela se batizou. Ela aceitou Jesus 2 vezes porque ela precisava. Ela falou, irmão, a Sueli era terrível. Você não conheceu a Sueli, não. Sueli, fica até quieto aqui, vamos voltar para a palavra. Pastor, eu vou mostrar para você quando o Isaac, que sabia da sua origem, que foi buscar a esposa dele lá no meio das parentelas dele, que era Rebeca. A Bíblia diz que ele estava no campo orando, jovens. Nós orando pelos adolescentes aqui, orando pelos jovens. Sabe o que Deus mostrou? Um cowboy. Imagina um cowboy com um laço aqui, ó, para laçar, com uma corda grossa e uma sereia. Lembra a sereia? Mulher bonita, mas de baixo aqui, mas a sereia. Eu falei, sereia do mal. Põe para mim, por favor, livro de Gênesis 26, 34. Olha aqui, pai, olha bem para mim, pai. Olha bem, você que está aqui, está flertando com alguém do mundo. Crente não namora com ímpio. Ah, mas ele está desviado. Não namora com desviado. Você tem que namorar com homem de Deus e mulher de Deus. Ora, sendo Esaú da idade de quantos anos? Tomou por mulher quem? Filha de Beri, Eteu, e Abasemate, filha de Elon, Eteu. Versos 35. Estas foram para Isaac e Rebeca. Amargura de espírito. É um desafio hoje, porque os nossos filhos estão crescendo, irmão. Na faculdade, na escola. Vai vir esses leões, predadores. Vocês têm que conversar, tem que ver o celular, tem que ver com quem conversa, com quem dialoga. Ah, pastor, você é ruim. Não é que eu sou ruim, eu vivo bem dentro do casamento. Estou 20 anos casado, é 20 anos de amor. Não teve 1 ano de crise, 2 anos, 3 meses, sempre 20 anos. E até a volta de Jesus, que o Senhor me guarde, né? Quem fala vive bem de família aqui e cuida de família. Eu sei o que eu vejo e ouço dentro de uma sala pastoral. Mulheres frustradas, que não tem para onde ir mais, que sofrem dentro de um cárcere, dentro de um relacionamento. Mas quando ele se apresentou, ele era o maravilhoso, era a maravilhosa. Pastor, então prova para mim de onde vem a mulher de Deus, o homem de Deus. Provérbios 19, 14. A casa e a fazenda é a herança de quem? Mas é do Senhor que vem a mulher virtuosa, a mulher prudente. Fazenda e herança é responsabilidade do pai, mas é do Senhor que vem a mulher prudente. Levante a sua mão, jovens aqui, você que não é casado ainda e que quer casar. Eu quero liberar uma palavra para você. Mulher de Deus, Deus vai dar homem de Deus. Homem de Deus não casa com piriguete. Homem de Deus casa com mulher de Deus. E que se você ficar firme, se você se entregar para o Senhor, não haverá isso, a praga dentro da sua família. Eu profetizo que você vai ser feliz, que você vai casar, vai gerar filhos, vai ser bênção e vai trazer alegria para dentro da sua casa. E eu encerro o último tópico, o último desafio que a figura paterna enfrenta. Diga comigo, ser um guia de um vocacionado. Tem um texto na Bíblia, Mateus 1, 19, 21. Vamos fazer a leitura para a gente encerrar aqui. Mateus 1, 19. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi,
não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome do quê? Porque ele será o salvador do seu povo e dos seus pecados. Que tarefa você tem? Sabe o que para mim é o maior desafio? Eu estou guiando, sabe quem? Um vocacionado. Samuel, 15 anos, tocar bateria, cantar e tocar violão, e aprendeu sozinho. Eu estou tentando identificar no Nicolas agora qual é a vocação dele. Eu tenho certeza que ele é pastor. Samuel está começando. Nessa noite. Ele está lá pregando em casa lá. Você viu? Pegou o violão aqui. Amém, igreja? Pai do Senhor, fecha os olhos, vamos adorar. Oh, da hora, engraçadinho. Ai, que fofinho, gente. Mas a responsabilidade de José falou assim: olha, irmãos, imagine você ser os pais de Jesus. E outra, ela está grávida, Maria. Eu não precisava nem fazer muito, né? Só ficar normal, né? Maria está grávida. Sabe qual é a responsabilidade? Você está levando o Salvador do mundo. E não esquece, no dia do cartório, o nome dele é o quê? Tem que colocar o nome certo. Ele não é qualquer um. Ele é vocacionado. Quando ele tinha 2 anos de idade, o inferno falou assim: eu vou matar ele. O que aconteceu? Fugiu, foi lá para o Egito, que Herodes queria matá-lo. Qual foi a luta que você enfrentou? Você sabe a luta que você enfrentou? Palavras de maldição sobre a vida do seu filho? O desafio de ser um pai. Será que você não está falhando nessa missão, papai? Seu filho é um vocacionado, qual a sua responsabilidade? Eu não tinha como dar esse violão para ele. Mas eu falei: eu vou dar, Senhor. O Senhor vai me dar condições, porque eu quero aproveitar esse momento que ele está em crescente. Às vezes fica até 3 da madrugada no violão, tocando. Todo dia, mano, só canta. Samuel! Tenho tantas coisas para dizer. Tenho tantas... Aí louvado seja Deus, está pensando em Deus, está pensando em Jesus. Eu estou projetando ele. Sabe como é projetar o filho? Está numa festa de casamento. Aí acabou o vinho. A mãe que projeta fala assim: Jesus, o vinho acabou. Acabou o vinho. E ele fala assim: o que eu tenho contigo, mulher? Não é uma expressão de desrespeito. Ao ponto que ela falou assim, chamou o Cé e falou assim: faça tudo o que ele mandar dizer. Meu filho, você não sabe que eu recebi do anjo Gabriel, meu filho. É Jesus, meu filho. Você vai ver. Traz água para ele, você ver. Faça tudo que ele mandar. A água se transformou em vinho. Eu estou levando, eu sou um guia do meu filho. Meu filho é um vocacionado. Minha filha é uma vocacionada. Agora você contribui para o seu filho estar na igreja? Você contribui seu filho para cumprir com o plano que Deus deu? Ou você deixou de lado? Meu filho não está bem, a culpa é de quem?